Fala pessoal, tudo bacana? Eu sou a Andy do Mon Petit Poisson, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, como vocês já viram na chamada, eu vou falar de um livro que tá todo mundo falando super bem desse livro e quando eu fui ler, eu percebi que esse livro não é muito pra mim. Na verdade, não é que ele não é pra mim, mas eu tenho muitas considerações para fazer sobre este livro. Eu vou falar tudo nesse vídeo aqui e é claro, se você já leu, deixa aqui nos comentários se você concorda comigo, se você discorda, ou se você tem outras coisas que você pensou e as pessoas não estão falando do livro, sobre toda a situação. E eu vou começar meio que já revelando. Não, eu não gostei do livro. Eu achei o livro muito fraquinho e é isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Por que que eu não gostei de A Trança? Por que que eu achei que o livro é fraco? Qual é o problema que eu senti na trança? E por que, minha humilde opinião, por que que eu acho que as pessoas estão amando o livro? Né? Então, eu tenho algumas situações aí que eu vi, que eu tentei entender. Bom, vamos começar então desde o começo e explicar todos os pontos. A gente tem a nossa autora, a autora é a Latita Colombani. Ela é francesa, ela nasceu aqui na cidade de Bordeaux e além de escritora, ela é atriz, ela é roteirista, ela é diretora. E o La Tresse, que é A Trança, foi o seu primeiro livro, foi um livro que foi publicado em 2017. Ele causou um furor aqui na França, ele foi publicado em outros países, ele já foi traduzido para mais de 36 línguas, ganhou prêmio aqui, ganhou prêmio no exterior, e ela depois lançou um segundo livro em 2019 que se chama Le Victorieuse. Não sei se esse livro vai chegar no Brasil depois, né? Vamos ver aí. Mas enfim, como A Trança está tendo uma boa aceitação do público, é capaz sim de que a editora traga o segundo livro. E aí tem uma coisa que eu vou deixar um grande parênteses, mas vocês guardem isso. A Trança vai virar um filme. E aí, qual é o resumo dessa história? A gente tem três personagens, afinal de contas é uma trança, o cabelo bom. As tranças simples, né, gente? A básica que todo mundo aprende. Três partes do cabelo que se entrelaçam e aí você tem aí um novo formato para os cabelos. Então a gente tem três personagens. A gente tem uma indiana, uma italiana e uma canadense. A indiana se chama Smita ou Simita, eu não sei muito bem como é que fala em indiano. Ela é da casta Dalit, é a casta intocável, é aquela casta na Índia que todos os, né, não pode ler, não pode receber dinheiro, todos os piores trabalhos é para essa casta e tanto é que logo no início do livro, acho que assim, entre o primeiro e o terceiro capítulo dela, né, da menina, dessa mãe, na verdade ela é mãe, a gente vê um pouco dos trabalhos degradantes que ela faz e isso dá aquele choque com a realidade. Ela tem uma família, então ela tem um marido e tem uma filhinha. E o mote dela nesse livro, né, a história dela é: eu não quero que a minha filha passe pelas coisas que eu passei, eu quero um momento melhor para minha filha, eu quero uma coisa melhor para minha menina. E é nessa jornada que a gente vai acompanhar a história dela. Depois a gente pula para a Itália, na Sicília, a gente vai ter a Giulia. A Giulia é uma jovem adulta, ela deve ter ali uns 20 anos mais ou menos, 20 e pouco. Ela é a filha do meio, ela tem uma irmã mais nova e uma irmã mais velha. E ela trabalha no ateliê do pai. Só que esse ateliê é um ateliê de família, então tá na família muitas gerações. E ela é, vamos dizer assim, de toda a família, tirando o pai, ela é a única que tá lá se preocupando, se interessando, tá trabalhando, aprendeu o ofício. Acontece uma certa situação com o pai dela e ela se vê no meio do ateliê, de responsável do ateliê, porque o pai dela, vamos dizer assim, ele fica de fora e ela que tem que começar a tomar as decisões. E ela descobre que o ateliê tá super mal das pernas e aí a gente começa um pouco a entender vai ser a jornada dela. A jornada dela é um pouco aí com essa coisa de a gente ser novo e botar ideias novas em coisas antigas, né? Então, o ateliê de família, muitos anos, blá blá blá.
E com essa situação do pai, é ela que tem que começar a gerenciar e ela meio que vai trazer esse choque da realidade, de falar, nossa, a gente tem que tentar uma coisa nova, como é que a gente vai fazer? Enfim, essa coisa de começar um negócio ou pegar um negócio que está mal das pernas e como é que a gente reverte para poder melhorar. E depois a gente sai da Itália, continua a nossa viagem e a gente vai para o Canadá. No Canadá a gente tem a Sarah. A Sarah é uma personagem que talvez deve ter ali uns 40 e poucos anos. É uma advogada super reconhecida. Ela trabalha numa empresa porreta, assim, numa empresa de advocacia badalada, super famosa, ou seja, que o honorário é caro e ela sempre deu a vida pela empresa. Ela tem 3 filhos, ela já é divorciada 2 vezes, ou seja, ela casou 2 vezes e se divorciou. Ela, tudo que ela pode fazer pela empresa, ela faz. Então, eu vou ficar até mais tarde, não vou ver minha família, não vamos tirar finais de semana, não vamos tirar férias o mínimo possível, blá blá blá. E acontece uma situação com a Sarah e meio que a empresa que ela deu a vida inteira meio que descarta ela. Não, gente, ela não é demitida, tá? Mas descarta no seguinte sentido de começa a deixar ela de lado. Meio que faz um bullying com ela, sabe? Aquela coisa de ignorar. É meio isso que acaba acontecendo com ela. E aí ela começa a perceber que, putz, talvez eu tenha me dedicado muito a uma coisa que não tá me... Não que não tá trazendo retorno, mas no sentido de... eu dei tudo e na hora que eu preciso eu não tenho nada, entendeu? Então a gente tem um pouco aí dessas 3 personagens. Acontecem situações na vida delas e elas vão mudar e vão atrás dessa jornada. E aí, gente, a premissa é essa, é uma premissa maravilhosa. Qual foi o meu problema com a trança? O problema da trança pra mim, gente, é que, infelizmente, eu entendi que a história, a obra, ela tem 2 partes. A primeira parte é a mensagem e a segunda é a obra em si. A mensagem dessa obra, desse livro, ela é muito pertinente e todo mundo conhece e todo mundo sabe que é difícil ser mulher em qualquer canto do mundo. Você tem que fazer sempre mais. Você nasce como mulher e você tem um alvo nas costas. Se você trabalha e, vamos supor, tem uma família e não cuida da criança, não, mas não trabalha porque quer ser mãe, porque só vive trabalhando, não dá atenção aos filhos. Se você tem uma família e você não trabalha, fica em casa, não, mãe, quer ser dondoca, porque não trabalha, não ajuda. Se você é casado e o marido vai embora, não, porque não conseguiu manter o marido. Se você fala alto, você é maluca porque você grita. Se você fala baixo, você é submissa, aceita tudo. Não importa, tudo é complicado. Então é isso que ela traz. É claro que o livro, gente, ele fala da mulher como um todo, tá? Ele tá dizendo que não importa se você tá lá numa Índia, num país mais humilde, numa casta pobre, numa casta que você nem tem esperança de mudar, ou se você tá lá no Canadá, num país de primeiro mundo, se você é mulher, vai ser sempre um pouco mais difícil. Ela não entra aqui no mérito de mulheres negras versus mulheres brancas e coisas desse tipo, mas ela poderia ter entrado, mas não é o mote do livro. O livro tá falando de mulheres de uma maneira geral, tá? Então, essa mensagem é muito importante. Essa mensagem a gente conhece. Essa mensagem a gente sabe, porque todo mundo sabe que mulher ganha menos no mercado de trabalho, que se trabalha mais, se estuda mais para ganhar menos. Todo mundo sabe isso, mas quando a gente tá lendo lá o que as pessoas passam, o que você abre mão, o que você se submete, ou como você é julgado, isso toca na gente, entendeu? E eu não tô falando só por ser mulher, não, eu tô falando que toca. E aí, essa mensagem, ela ficou muito maior do que o livro. A mensagem, ela bate muito mais de frente com o conteúdo da história, com o jeito que a gente monta uma obra literária. A obra literária, gente, ela precisa ser desenvolvida. A gente tem personagens, a gente tem o plano de fundo, a gente tem a história, a gente tem como liga, a gente tem diversos elementos. E o problema dessa história é que a história, os elementos, os personagens, o plano de fundo, o desenvolvimento, ele é muito fraco, muito, muito, muito fraco. O meu problema com a trança é tanto a história
né, o desenrolar da trama, quanto os personagens, eles são fraquíssimos, eles são rasos. E isso é uma pena, porque eu gostei tanto da história quanto dos personagens. E eu fiquei muito chateada quando eu via que não estava chegando a lugar nenhum. A história, ela é rápida. Os capítulos são curtos e isso é uma coisa boa. Eu adoro capítulo curto, gente. O problema é que você passa 20, 30, 40% do livro e você vê que não está evoluindo. Você vê que os personagens, eles não estão ganhando conteúdo, sabe? Não está ganhando sustância. Né? Então, esse que passou a ser o problema dessa história. São 2, 3 folhas só, né? 2, 3 páginas por cada personagem. Gente, a história tem 200 páginas para 3 pessoas. É tipo 70 páginas para cada personagem. Isso é um conto. Então, assim, faltou a autora desenvolver a história. Faltou a autora desenvolver todos os personagens. Tem muita coisa que é tirada do chapéu. As soluções são mágicas, são mirabolantes. Ela joga alguns personagens junto com essas protagonistas que tá ali. É o que, bom, todo mundo na literatura chama do Deus Ex Machina, né? Que é a resposta pronta, que é a comodidade. É como se no conto de fada fosse a fada madrinha, né? Eu vou te realizar um desejo. Então, tem essas coisas ali que foram muito facilitadas. E não que esses personagens, essa ajuda, ela seja irreal, não é isso. Mas não foi bem construído, entendeu? Faltou ali um desenvolvimento para você achar aquela história plausível. Então, quando você vê a situação, quando ela faz da resposta, você fala, não, faz sentido. Mas ela não te mostrou ali o detalhe, ela não foi no passo a passo, ela não desenvolveu, ela só faz o A, faz o C, né, que é o final, e ela dá um pingadinho aqui no B. Na minha cabeça, eu entendo que a autora, ela tinha os personagens, mais ou menos o início, e ela tinha o final. E ficou faltando desenvolvimento, entendeu? Então, este é o problema com a trança. Tá faltando ali uma profundidade, tá faltando um desenvolvimento, tá faltando um a mais para os personagens e a própria história. Então, é um livro que ele é muito rápido de ler, porque ele só tem 200 páginas. Cada protagonista, né, é narrado Índia, Itália, Canadá, Índia, Itália e Canadá. Então, vamos supor, para você tem que ver um pouco da história de cada uma para voltar. Então, é o que? 2, 3 páginas aí por cada capítulo. Ele é muito rápido, só que ele não avança, ele não desenvolve. Você sente falta dos personagens, você sente a falta de um aprofundamento. Eu diria que esse é um livro que, se você tá numa tarde, sabe? Tipo assim, você almoçou, cara, antes do café da tarde você consegue terminar de ler. E eu nem tô falando assim de uma parada muito bizarra, não, sabe? Você vai embora. Porém, falando dos personagens, das personagens, principalmente as protagonistas, eu vou dizer pra vocês que, além delas não serem muito desenvolvidas, talvez a que é mais desenvolvida seja a do Canadá, porque eu acho que bate um pouco com a autora, ali 40 e poucos anos, bem sucedida, num país ali relativamente de primeiro mundo. Uma coisa que me deixou muito chocada e uma coisa que eu me coloquei muito no lugar e eu achei um pouco problemático foi a explicação da indiana. A gente sabe que a Índia é um país de muitos contrastes. Tem essas coisas da casta, a vaca é sagrada, a gente sabe que tem algumas coisas meio sujas, né? Existe essa coisa meio problemática em relação às mulheres na cultura indiana. Sim, mas a Índia não é só isso. E aqui nesse livro, ela pegou o pior da Índia e jogou no livro, gente. Dá a entender que ela nunca passou nem 10 dias na Índia. Ela pegou o clichê que tem na internet e baseou toda a parte indiana em cima disso. Ela não conversou com uma pessoa indiana, sabe? Você sente que faltou isso. Eu me coloquei no lugar da indiana porque, não sei se vocês vão se lembrar, aquele episódio do Simpson, que o Simpson vai pro Brasil e aí ele faz dizendo que a gente anda com o macaco e os lobo-guará, na verdade é a onça pintada, né? Que todo mundo ficou puto. Eu me coloquei no mesmo lugar. Porque a gente sabe que o Brasil é muito maior do que isso. A gente sabe que essa coisa de o macaco anda com a gente na floresta não é assim, né?
qualquer um que visitou a cidade 2 minutos começa a entender isso. Então, isso pra mim não ficou bom. O retrato que ela fez da cultura indiana, eu acho que se eu não conhecesse a Índia, se eu não fizesse pesquisa e se eu ficasse ali com o que o livro me dá de informação, eu ia falar que, meu senhor, é um bando de selvagem que existe na Índia, é o pior lugar do mundo, é a escória, sabe? Porque foi isso que ela relatou. E o pior de tudo que ela relata, mas ela não desenvolve as coisas, é meio que só jogar as mazelas negativas, sabe? As coisas negativas. E você não vê uma mudança. Tem lá uns diálogos que é claro que você fica chocado quando fala, mas depois que eu li aquilo e parei para falar, eu falei, pra que aquele diálogo tava ali? Só para falar que é uma coisa mais triste ainda, você encontrou uma pessoa triste, uma pessoa uma pessoa que tá falando da desgraça da vida dela sem dar uma coisa tipo, não, eu dei a volta por cima, porque é só isso, não tem dar a volta por cima. Outro ponto que não foi levantado, que não foi... Quando eu falo que não foi levantado, é que foi levantado bem a Labangu, que é a religião indiana. Gente, vamos elaborar, vamos desenvolver. E eu acho que no caso da indiana, gente, é bom porque ela tem uma filhinha pequena. Ela poderia passar toda essa informação para a filha e a gente ia estar lá como se fosse a criança para aprender. Então eu acho que ela tinha uma mão muito boa para desenvolver a cultura, para contar um pouco da religião, dos deuses e desenvolver um pouco mais, entendeu? O que pareceu para mim é aquela coisa que a gente às vezes reclama, né, que os autores americanos e os autores europeus, eles querem fazer uma coisa meio cota. Vamos escrever da América Latina, vamos escrever sobre países africanos, vamos escrever um pouco sobre esses países asiáticos para fazer uma cota. Preciso ter uma cota aqui e enfim. E vamos jogar esse país, mas eu não conheço ninguém, eu nunca conversei, eu nunca sequer passei uma semana, nem de férias eu fui no país, entendeu? Então isso pra mim faltou muito uma pesquisa, faltou ali um desenvolvimento, faltou uma situação um pouco mais elaborada, porque foi complicado. Eu me coloquei nesse lugar porque eu também não gosto quando todo mundo fica fazendo esses clichês do Brasil, porque a gente sabe que a gente é mais do que isso. E aí o final, gente, o final foi bem... Foi assim, foi simples, foi sem graça. Mas aí dentro do que tá acontecendo no livro, não era nada que eu não fosse esperar. Porque quando chega mais ou menos ali na metade do livro, 50%, 60%, você já sabe qual vai ser o clique. Você já sabe aonde vai estar o link, tá? Pra fazer esse final. E o final é uma coisa super simples. O final é uma coisa meio que esperada. Ela dá uma forçada na maneira que ela diz exatamente como vai acontecer, entendeu? Mas a ideia é plausível, tá? Eu só achei que foi forçado nesse ponto, mas a ideia em si é plausível, mas não foi nada que você fala, nossa, é bizarro, ou não, a gente não vai ter nada disso, ou não, isso não é possível. O final é simples, o final é ok, mas ele é meio sem graça, né? Eu acho que eu esperava ser arrebatada, de falar, não, agora vamos mudar de vida, agora tudo vai mudar, agora vai explodir a mente. Não, não faz isso. Então, infelizmente, essas são as coisas que me deixaram um pouco assim com esse livro. O que eu fico com uma pena, gente, uma pena, porque eu gostei do livro. É o que eu falei, a mensagem do livro ela é muito boa. O grande problema para mim é que o livro é uma pedra bruta, ele tá no bruto ainda. Faltou uma lapidação, faltou um desenvolvimento, faltou um trabalho maior nessa história. Essa história não estava pronta para ser publicada ainda. E aí, depois que eu terminei de ler, e aí eu falei, gente, todo mundo tá amando, eu não tô amando, não é possível que só eu esteja vendo isso, sabe? Eu falei, putz, não é. Eu caí tanto no Scooby quanto no Goodreads. E eu vi que pessoas comentaram a mesma coisa do que eu. E aí eu falei, putz. Eu falei, nossa, não sou o ponto fora da curva. No Goodreads, até muito mais do que no Scooby. E o pessoal levantou duas situações que eu não tinha parado para pensar, mas eu vou deixar aqui para vocês porque eu achei pertinente. A primeira é que a autora, como eu falei para vocês, ela é roteirista e diretora. E durante a explicação lá, a pessoa fala que provavelmente o livro, né, ele não saiu como livro, ele saiu como filme ou como série de TV.
ela teve essa ideia como filme, por exemplo. E a gente sabe que escrever um livro e escrever um filme são duas plataformas diferentes. São duas coisas diferentes. E, principalmente no filme, a gente tem esse recurso visual. Então, se eu preciso falar que, sei lá, ai, personagem está sentada na janela chorando, se eu estou sentada, você vê uma janela e eu estiver chorando, você automaticamente no filme, você vê que eu tô triste. Só que se no livro você não escrever dizendo que tem uma janela, que o personagem está sentado e que ele está chorando, eu não consigo ver isso. Eu preciso escrever, eu preciso desenvolver as emoções. Então, depois que eu li essa situação, eu falei, cara, faz um pouco de sentido. Provavelmente a autora deve ter escrito como um filme. Alguém deve ter falado, nossa, isso aqui dá um pano pra manga, isso aqui poderia ser outra coisa além de filme. Só que na hora que ela fez essa transformação de filme, livro, de série aqui, pro livro, faltou aqui a editora, leitores beta e o pessoal falar, ó, bota mais, enche aqui, faz esse enchimentinho, bota uma profundidade, bota mais cor, mais sabor para sair o livro. Então eu achei que faz sentido isso, entendeu? E provavelmente, porque esse, pra mim, é o grande problema desse livro. Tá faltando desenvolvimento, né? A história é boa, os personagens são bons, essa coisa de que cada uma vai levar as diferentes situações, mas tá mal desenvolvido. E o segundo ponto é um ponto que eu entendo, tá? Eu vi esse levantamento em alguns lugares, que é um pouco essa coisa da cadeia alimentar, cadeia de produtos, que em algum lugar do mundo um trabalhador pobre, nesse caso aqui a gente tem a Índia, tá se ferrando, tá trabalhando super em situação escrava, análoga à escravidão, ou ganhando super pouco para alguém, provavelmente no primeiro mundo, então no caso lá a menina do Canadá, conseguir ter um produto relativamente bom com um preço justo. E aí aquela pergunta que a gente sempre fala, será que se o iPhone fosse produzido nos Estados Unidos, né, todas as peças, montagem e tudo, e não fosse na China ou na Índia ou na Tailândia ou nesses países que a pessoa ganha $5 por dia ou até menos, será que o iPhone sairia tão barato lá nos Estados Unidos quanto é? E os americanos iriam comprar? Porque, óbvio, a gente sabe que o valor da hora do americano padrão é em torno de 10, $12. Então, né, você ganha 5 por dia num país e você ganha... Vamos botar 10, né? 8, 80 no outro. Olha a discrepância de valor da mão de obra, entendeu? Então, tem um pouco esse ciclo do produto que talvez seja essa alimentação de o país rico cada vez ficar mais rico e o pobre cada vez ficar mais pobre, como diria as meninas, e isso vai acabar impactando na vida das pessoas, né? Eu vejo que, mais ou menos, eu acho que não foi algo que a protagonista, eu não acho que a autora pensou nisso de forma consciente. Pode ser que a gente até tenha essa percepção à medida que vai lendo, porque algumas coisas vão acontecendo, mas eu não acho que ela pensou como uma forma consciente de falar, não, vou falar dessa luta de classes aqui, eu acho que não era a intenção da autora, mas eu também não descarto, tá, gente? Eu também não falo pra vocês do tipo, ai não tem nada a ver, ela viajou nessa maionese. Eu não diria isso, não. Tá ali meio de stand-by, entendeu? Mas eu achei importante, já que era uma resenha em vídeo, deixar essa pulguinha aí. E não sei, depois, vocês que leram, vocês viram isso também, essas duas situações finais, ou vocês acham que não? É muita viajada da galera também e o pessoal tá querendo justificar algumas coisas. Bom, de maneira geral, apesar de eu não ter gostado do livro, eu acho que vale a pena a leitura. Como eu falei, a mensagem ela é muito forte, a mensagem é importante e eu acho que é isso que está fazendo com que todo mundo leia o livro e todo mundo goste do livro. E meio que esqueça que a qualidade da obra é baixa, porque a mensagem ganhou uma profundidade, ganhou uma coisa impactante e isso faz a gente guardar. Então, sim,
Por esse motivo eu falo, leiam, pensem em algumas coisas, levantem essas questões, essas coisas que eu falei dos enredos, de faltar profundidade, talvez de uma melhor descrição de um país, que às vezes a gente pega uns estereótipos e também a gente não gosta, né? Se colocar no lugar, essa coisa de desenvolvimento, ver o que faltou e vamos ver realmente se vai sair um filme e se talvez o filme vai ser melhor retratado, porque aí a gente vai ter essa coisa visual que o livro não tem, né? Então o livro a gente faz muito da imaginação, mas se a gente não lê, se a gente não lê a descrição, fica um pouco difícil de imaginar. Por mais que a gente preencha algumas coisas, a gente precisa de uma coisa detalhada ali, principalmente se a gente nunca foi no lugar que está sendo narrado, né? A gente precisa desse detalhe. Então, é isso. Não sei se vocês leram, não sei se vocês querem ler. Eu queria muito que vocês deixassem aqui nos comentários o pessoal que leu, o que vocês acharam, vocês sentiram isso, vocês têm mais coisas a acrescentar aí que de repente passou batido. Você que não leu, você tá a fim de ler, não tá a fim de ler, qual é a impressão, o que você tá pensando desse livro, né, enfim. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal. E convido vocês para passar lá no monpetitpoisson.com. Lá tem resenha de outros livros, filmes e séries. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de compartilhar, de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho. E é isso, gente. Super beijo para vocês. Até o próximo vídeo e au revoir!